Bem-vindos à Escola Diplomática Periférica, agora Diplomacia Periférica. Enquanto a trupe da Edip não chega, eu vou aproveitando, como eu comentei com vocês, vou aproveitando esse canal. Para quem não sabe, a Escola Diplomática Periférica, a Edip, foi vendida 50%, né? Eu ainda tenho 50% da escola. E aí eu vou continuar oferecendo as minhas mentorias, tá? Tamo junto. Se você tiver interesse em participar da comunidade no WhatsApp, você manda uma mensagem para o WhatsApp que eu vou deixar aqui, a nossa comunidade do Diplocrias, porque aí a gente continua mantendo o contato, tá bom? Hoje eu quero falar para vocês dos 3 erros básicos de quem está estudando para o CACD. E eu pensei nesses 3 erros com muito carinho, com muito cuidado, sobretudo para quem está começando, ou para quem já fez o CACD uma vez, 2 vezes e está no embalo. É, eu lembro de quando eu estava começando também, por isso que eu fiz com muito carinho. Quando eu estava ali na segunda vez, na terceira tentativa talvez, eu me lembro que eu jurava, gente, sem brincadeira, eu jurava que eu ia passar no concurso. Eu não passei, eu só fui ter bom resultado na 8ª vez. Eu fiz 8 vezes a prova. Durante as sete primeiras vezes, eu não passei nem na primeira fase. Estava acontecendo alguma coisa e eu não estava percebendo. E aí, para que você não precise tentar 7 vezes, eu vim aqui e se você ficar até o final do vídeo, certamente você vai tirar um proveito aí dos 3 maiores erros de quem está estudando para o CACD, ou claro, se você estiver começando também, é bom porque você já começa com o pé direito. Bem, dê a curtida, né? Se inscreve no canal para a gente seguir juntos, firmes e fortes. Primeiro erro, vou começar de trás para frente. O último é o erro mais, digamos, mais grave, diria, sabe? Mas o primeiro erro, não menos importante, é não saber fazer a prova. Fazer a prova do CACD exige uma certa expertise. Para quem não sabe, quem fez a última prova foi a empresa IADES, a antepenúltima também, quem fazia antes era o Sebrasp. O modelo de prova é parecido. Uma questão errada, você perde 0,25, você perde 1/4 de ponto. Então, exige de você um certo cálculo para fazer bem as marcações que você tem que fazer. E para você saber fazer a prova, só tem um jeito. Você precisa treinar em casa. Faça muitas vezes a prova num estilo de simulado, sabe? Simulado mesmo. Você simula as condições da prova, tá bom? Porque você vai precisar treinar o jeito de fazer. Hoje eu tenho conversado com os meus alunos para que de fato eles marquem todas as questões. Mas marcar todas as questões não é uma estratégia que funcione para todos os candidatos, não. Para muitos candidatos é importante deixar algumas em branco, sobretudo se você não estuda há muito tempo, tá bom? Então, saber fazer a prova, na minha opinião, é um erro grave. Segundo erro, também bastante grave de quem está estudando por concurso, as fontes de estudo. Bem, a maioria dos candidatos, se não fazem cursos preparatórios, erram na fonte de estudo. Vou dar o exemplo de política internacional, por exemplo. Poderia falar de história, poderia falar de economia, poderia falar de geografia, mas vamos falar de política internacional. Por onde você estuda política internacional? Se você não é aluno do Bruno Rezende, por exemplo, que é um grande professor de política internacional do mercado, provavelmente você está tateando aí na imprensa, no site do Ministério das Relações Exteriores, em alguns papers de relações internacionais. E nessas tentativas e erro, você não vai aonde precisa ir em termos de fonte. Uma fonte certa para você estudar política internacional é o próprio site do Ministério das Relações Exteriores. A posição oficial do Brasil
é fundamental. A perspectiva do Brasil, do país, é fundamental para você ir bem na prova de política internacional, tá bom? Há outras fontes também para outras matérias. A prova de política internacional é muito bem feita, sabe? Ela costuma, na primeira fase, cobrir boa parte do edital. Então, já se liga, se você não vai na página do Ministério das Relações Exteriores, comece então a se habituar a ir. E não é em qualquer lugar da página não, você precisa ir naquela aba de comunicação à imprensa, notas à imprensa, nota aí, notas à imprensa. Notas à imprensa e, claro, discursos, né? Os discursos do chanceler, discursos do presidente, é importante também, tá bom? Isso na página do Ministério das Relações Exteriores. Então, a fonte, essas fontes primárias de estudo, elas precisam estar em consonância com o que a banca examinadora vai cobrar de você. E aí é muito importante você saber que o fato de você ter acesso às fontes, seja, por exemplo, pelo curso do Bruno Rezende, ou dos outros cursos preparatórios, não lhe garante o conteúdo do concurso. O que lhe garante o conteúdo do concurso é o seu caderno. Uma coisa é eu contratar o curso, outra coisa é eu consumir o curso. Então, quando eu consumo o curso, significa que eu elaborei com os meus pensamentos aquele conteúdo. Em outras palavras, eu fiz o meu caderno. É da ordem do fazer, é da ordem do elaborar, é da ordem do construir. Matricule-se em cursos preparatórios se for necessário para você construir esses cadernos, tá bom? Então, primeiro erro, não saber fazer a prova. Segundo erro, errar nas fontes, tá bom? Terceiro e último erro desse vídeo, para ele não ficar tão extenso e também não tomar o seu tempo de estudo. Mas esse terceiro, como eu disse, é o mais importante. É o mais grave. É o que a maioria das pessoas peca. As pessoas não fazem revisão. É preciso rever o conteúdo estudado com frequência. Não é fazer revisão a um mês da prova, é fazer revisão com frequência. Sabe o caderno que você está elaborando? Você precisa revisitar esses cadernos com frequência, reescrever o conteúdo que você tem escrito com frequência. São essas revisões que vão fazer com que os conteúdos vão ser amadurecidos no seu cérebro. Então, o seu conhecimento depende da apropriação dos conteúdos que você lê e das revisões. Sem revisão, não há apreensão de conteúdo. Tá bom? Vamos recapitular o que a gente conversou hoje? Os 3 principais erros, e erros que eu cometi, já vou lhe dizendo, eu cometi muitas vezes, cometi outros também, posso comentar com vocês também, só vocês deixarem aqui nos comentários e comentar o erro que você vê aí muita gente cometendo, que você comete, e a gente pode dialogar sobre esses buracos no meio do caminho. Primeiro deles, não saber fazer a prova. Segundo deles, não estudar com o material adequado, não se apropriar das fontes adequadas. E terceiro erro, não fazer a revisão. Eu vou fazer mais um vídeo sobre o conteúdo do estudo para o CACD, mas agora eu não vou abordar os erros. Agora eu vou abordar as soluções. Quais são os caminhos que você, ou melhor, quais são as boas práticas que você pode fazer para tornar o seu conteúdo mais efetivo. Afinal de contas, o que nós estamos buscando aqui é passar de fase. Tá? Você já passou de fase no CACD? Você já foi para a segunda fase? Você já foi para a terceira fase? Quando a sua perspectiva é passar de fase, o jogo muda. Entende? A sua perspectiva é passar de fase. Agora, se eu precisar passar da primeira fase, eu preciso fazer um jogo de primeira fase. Se eu precisar passar da segunda fase, eu preciso fazer um jogo de segunda fase. E isso também vale para a terceira fase. São jogos diferentes. São muitos concursos dentro do CACD. Você quer aprender
como é que faz para passar na primeira fase? Assiste o próximo vídeo. Grande abraço.